26 de março de 2014. Agora é pra valer. São Paulo decide num único jogo contra o Penapolense uma vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Melhor equipe do Paulistão, o Santos aposta no aproveitamento de 100% na Vila Belmiro para vencer a Ponte Preta e continuar firme na luta pelo título. Gilson Kleina comanda mais um treino e acerta os últimos detalhes para o jogo de amanhã contra o Bragantino no Pacaembu. Se fosse você o jornalista, o que você diria para o seu público, a manchete do Palmeiras para o jogo de amanhã? Kleina faz mistério. Situação de Emerson Sheik continua indefinida aqui no Corinthians. O jogador pode ir para o Botafogo do Rio. Tem também a preparação das equipes para a semifinal dos campeonatos Carioca e Gaúcho. E ainda, os gols de ontem na Libertadores. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já! Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gazeta Esportiva. Agora é pra valer. No único jogo vai começar esta noite a semifinal do Campeonato Paulista. Santos e Ponte Preta, Botafogo e Ituano, além de São Paulo e Penapolense, decidem uma vaga para a semifinal. Amanhã tem o Palmeiras em campo contra o Bragantino. Quem vai ficar com o título do Paulistão em 2014, hein? Tire as suas conclusões. Tudo bem que o formato da primeira fase do Paulistão foi mais curto este ano. Porém, as 15 rodadas se arrastaram durante 2 meses e só agora a coisa vai começar para valer. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, em Ribeirão Preto, o Botafogo, dono de uma bela campanha, enfrenta o não menos surpreendente Ituano. As duas equipes terminaram a primeira fase com os mesmos 28 pontos. Mas o Botafogo teve uma vitória a mais. Além disso, os times desbancaram o Corinthians, eliminado na 14ª rodada. O Botafogo conta com um bom retrospecto dentro de casa. Foram 8 jogos, 7 vitórias e apenas uma derrota diante do São Paulo na última rodada, quando o time jogou com os reservas. Já o Ituano tem bom desempenho fora de casa. 8 partidas, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E a equipe coloca as fichas nisso para conseguir chegar às semifinais. No outro jogo das 7h30, o Santos recebe a Ponte Preta. O time da Vila tem a melhor campanha da primeira fase e os números ficam ainda mais impressionantes quando comparados aos da Macaca. 12 pontos separaram as equipes ao final da primeira fase. O Santos perdeu apenas uma vez, já a Ponte, 7. Quando o assunto é gol, o Peixe marcou mais que o dobro em relação ao time de Campinas, 39-17. E no saldo, a diferença é ainda mais grotesca, 23 positivos do Santos contra 6 negativos da Macaca. Números que significam uma coisa: a Ponte vai ter que jogar muita, mas muita bola para vencer o jogo na Vila Belmiro. Já às 10 da noite, no Morumbi, São Paulo e Penapolense reeditam as quartas de final do Paulistão do ano passado. Na ocasião, melhor para o tricolor, 1-0. Neste ano, essa partida tem uma característica interessante. O São Paulo, primeiro colocado do Grupo A, se terminasse a primeira fase com os mesmos 27 pontos que terminou, seria apenas o segundo colocado dos grupos C e D. E nem se classificaria no Grupo B. Já o time de Penápolis, se estivesse em outro grupo, mal chegaria perto de um segundo lugar, o que garantiria uma vaga nas quartas de final. As campanhas são as piores dentre os classificados. Resta aos times mostrar, logo mais, o contrário dentro de campo. Amanhã, às 9 da noite, o Palmeiras pega o Bragantino no Pacaembu. Assim como Santos e Ponte, a diferença na tabela entre as equipes foi de 12 pontos. No entanto, os números palmeirenses são um pouco mais modestos. O time verde tinha tudo para conseguir a melhor campanha da primeira fase, se não fosse o próprio Santos acabar com a festa no domingo. Ao Bragantino basta repetir as boas atuações que teve diante de São Paulo e Corinthians para beliscar uma vaguinha. Missão difícil, mas numa única partida tudo pode acontecer. E isso vale para os 4 jogos desta fase do Paulistão.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Campeonato Paulista começa de fato nesta quarta-feira. Quer dizer, agora sim vai valer alguma coisa. Demorou, hein? Pois é. Acontece que existe uma injustiça muito grande, a questão do calendário, da fórmula de disputa do campeonato. Imagina só, Michele, o Santos terminou o campeonato com a melhor campanha. Tem 12 pontos a mais que a Ponte Preta. E pode ficar fora da semifinal com um simples empate. Se o Santos empatar com a Ponte Preta e perder nos pênaltis, está fora do campeonato. Não é justo, né? Obviamente que não. Quer dizer, então, em tempos de campeonatos por pontos corridos... Mas é emocionante, hein? Sinceramente, para quem... É emocionante para quem acompanha, para quem está assistindo agora, pro profissional que trabalha diariamente. Faz uma campanha maravilhosa. De repente, um dia infeliz... Alguém pode me falar assim, mas na Copa do Mundo é assim também. Só que não existe essa discrepância. Se o Campeonato Paulista fosse feito nos moldes de uma Copa do Mundo, aliás, já existe até essa sugestão. Você divide em 5 sedes, tal, e aí depois tem os jogos eliminatórios. É uma outra história. Agora você tem aí 15 rodadas arrastadas, esperando a definição, para tudo cair por terra em 90 minutos. Ou um pouco mais se a decisão for por pênaltis. Quer dizer, então... Triste por um lado, mas que os favoritos confirmem esse favoritismo, né, nos jogos de hoje e no jogo de amanhã, quando entra em campo o Palmeiras. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que futebol é emoção, futebol é paixão, futebol, quanto menos lógica tiver, melhor. E essas finais são muito legais. Essa é a parte boa do Campeonato Paulista, é a parte legal. É a parte em que você vai torcer, por exemplo, o Corinthians, o corintiano, por exemplo. Hoje vai torcer contra o São Paulo, é Penapolense desde criancinha, é Ponte Preta desde criancinha, para ver a Ponte eliminar o Santos, é difícil, mas é possível. E a Penapolense, ou Penapolense, melhor dizendo, eliminar o São Paulo. Claro, vai ser uma torcida incrível, né? Vai ser muito legal ver esses dois times caindo, porque não sei o que é pior, não se classificar para chegar nas quartas ou chegar nas quartas e perder na primeira rodada. Então, é legal, é bacana isso, é divertido. E futebol é diversão, futebol é lazer, futebol é brincadeira também. Esse negócio que, não, porque o jogador é trabalhador, ele trabalha, ele merece, ele se esforça. Meu filho, você que está aí se esforça também, os câmeras todos aqui também se esforçam. Mas quando alguém tropeça, cai e se machuca, todo mundo dá risada. É engraçado, não é verdade? É engraçado, é humor negro. É humor negro, tem que ter um pouco de humor negro. E hoje... Aliás, isso a Michele tem de sobra. Não, tem de sobra, mas todo mundo Ela tem. ri da desgraça alheia. Todo mundo ri da desgraça alheia. Não adianta você falar que não, que senão não existiam os vamos dizer assim, os performistas, né? Os homens que fazem não é os alheios, são os comediantes mesmo. É humorista, o comediante, ele faz da tragédia uma brincadeira. É verdade. Então todo mundo dá risada. Pô, morreu a mãe do cara e o cara tropeçou no enterro. Aí todo mundo dá risada. Né? Mas é triste, né? Perder um parente que nem a mãe, por exemplo, é triste. Mas o cara contando a piada de velório, pô, eu me lembro de piadas do velório do Costinha, que não dá nem para contar aqui, mas que era engraçadíssimo, né? O Golias contando piada de velório. E isso que é legal. O futebol tem um pouco desse negócio, dessa cultura brasileira do deboche. Então vai ser debochadíssimo ver um grande cair hoje. Então todo mundo vai torcer a favor do grande e não contra o grande. Uma das coisas mais gostosas da vida é ver alguém levar um tombo. Eu realmente não me aguento. Eu conheço alguém que comemora muito com aquela risada do Vincent Price, sabe? Não, como que é a risada? Não vou fazer. Faz, ué. É verdade. Essa risada do Vicente Price. É por isso que o Michael Jackson morreu. Quando escutou essa risada ele falou, não, eu não mereço. E tomou todo aquele monte de remédio e puf. Olha, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Todo mundo muito louco hoje. Você acha que os grandes paulistas se classificam para semifinais nesta noite? Sim, somente o Santos, somente o São Paulo ou nenhum dos dois? Porque o Palmeiras só joga amanhã, então eu estou falando nesta noite. Celso, o que você acha? Santos e São Paulo avançam.
Chicão. Sinceramente falando, tomara que não avance nenhum dos dois. Não é tomara, é o que você acha. Uma coisa Então, é o que você vai torcer. tomara que não outra avance. coisa é o que... Então, eu acho, tomara, vai ser super engraçado. Ver o Santos perder, ver o São Paulo se desesperar, o Muricy Ramalho tentando explicar porque o São Paulo caiu fora nas quartas. Vai ser super engraçado. E o Oswaldo Oliveira, tentando explicar filosoficamente por que o Santos, olhe, meu rapaz, eu tentei fazer a coisa fluir daquele jeito. Vai ser engraçado. Então, tomara que percam os dois grandes. Verdade. Mas eu acho que os dois vão passar. O resultado sai no final do programa de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Copa Libertadores da América, ontem 2 jogos abriram a 5ª rodada da fase de grupos da competição. Veja os gols. Libertadores América, Zamora da Venezuela e Nacional do Paraguai. Falcon aos 13 minutos abriu o placar. 1-0 para o Zamora. O segundo gol da equipe venezuelana foi marcado por Murillo aos 20 minutos do segundo tempo. Final, Zamora 2, Nacional do Paraguai 0. O Santos Laguna encarou o Peñarol, que saiu na frente com Toledo de cabeça. 1-0 para o time uruguaio. Aí os mexicanos empataram com o Quinteiro aos 10 minutos, 1-1. No segundo tempo, Orozco aos 15 minutos virou o jogo, Santos 2-1. O Santos mexicano, jogando de verde, fez mais um de Quinteiro, segundo dele no jogo, 3-1 para cima do Peñarol. E Renteria definiu o placar. Santos Laguna 4, Peñarol 1, o time mexicano está classificado. Hoje é a vez do Atlético Paranaense entrar em campo pela competição continental. Líder do grupo 1 e aniversariante do dia, o Furacão recebe logo mais às 10 da noite os argentinos amigos do Celso do Vélez Sarsfield, no dia em que completa 90 anos de idade. E de presente, os brasileiros querem a vitória para deixar bem encaminhada a classificação para a próxima fase. O Furacão completa hoje 90 anos de história. Na mesma data, às 10 horas, na Vila Capanema, o time do técnico Miguel Ángel decide a liderança do Grupo 1 da Libertadores contra o Vélez Sarsfield na penúltima rodada dessa fase da competição. Será um evento muito importante também para o Atlético por os 90 anos. Todos devemos ter essa responsabilidade de fazer bem as coisas, de tentar o objetivo principal, que é o sucesso, que não é outra coisa que ganhar. O treinador revelou também os pontos fortes do Atlético. Da pressão, uma boa pressão alta, a intensidade, o ritmo também. Eu penso que com esses fatores podemos fazer uma boa partida. O volante Paulinho também sabe a receita da vitória. Tem que fazer o fator de casa prevalecer. Sabemos que é um jogo muito difícil e que a gente tem que primeiro ser melhor que o adversário, ser mais intenso, apresentar um futebol melhor e assim estar próximo da vitória. O clube divulgou hoje uma camisa comemorativa aos 90 anos que deve ser apresentada antes da partida de logo mais. Apenas 3.000 unidades do manto serão confeccionadas. Bom, o Atlético Paranaense joga em casa, o duelo é difícil, mas está bem no grupo. Se conseguir um empate, deve continuar em primeiro lugar do grupo. Eu vejo o Atlético Paranaense, aliás, de maneira surpreendente na Libertadores da América. É verdade. Agora, aliás, antes de você falar alguma coisa, me desculpe, e parabéns ao Atlético Paranaense, que hoje completa 90 anos. Parabéns! E olha, e essa camisa comemorativa, João, dá para pôr de novo essa camisa, essa camisa rubro-negra? Você gostou, Chicão? Gostei. Achei muito bonito. Inclusive, eu sou favorável ao Corinthians ter uma camisa parecida com essa, porque o Corinthians tem vermelho na camisa. Só que esse aí é mais um rubro, né? O Corinthians tem vermelho mesmo, muito mais vivo que esse. Vermelho vinho. Mas olha que camisa bonita, Celso. Você que gosta, faz coleção de camisa, né? Patrocinado, pelo menos patrocinador do Corinthians, na verdade. E tá aí, parabéns então, Atlético, 90 anos, grande Atlético Paranaense. Gosto muito do Atlético Paranaense. E principalmente um grande abraço para o Antônio Lopes, né? Que está lá até hoje como o diretor, o
o manager. Ele que, o delegado. Como técnico, levou o Atlético Paranaense à final de uma Libertadores na América. E curioso foi que o ano passado ele foi expulso de campo, não tem a menor dúvida. Ele falou, quem é o senhor para me expulsar? Aí o cara falou assim, o senhor é dirigente. Ele falou, não senhor, sou delegado. Puxou a carteira, foi esse ano aqui, né? Ele puxou a carteira de delegado e ficou no campo. Como delegado, não tiraram ele de lá. Aqui, outra coisa, você havia falado do interesse do Corinthians? Lucas Prato. Lucas Prato. Esse cara do Vélez Sarsfield é o cara que o Corinthians quer para ser camisa 9 esse ano aqui no Brasileirão ainda, hein? Lucas Prato. Agora não sei se vai dar para fechar negócio com ele, porque do Vélez ele não vai sair, o Vélez está quase classificado. Mas esse Lucas Prato é o nome da vez no Corinthians, do Vélez Sarsfield. Faltando menos de 80 dias para a Copa do Mundo, foi apresentado na Alemanha o vinho oficial da competição. Esse o Celso vai gostar. Presta atenção, Celso. A bebida é produzida no Rio Grande do Sul, mas apesar do estado ter recebido essa boa notícia, o atraso na reforma do estádio Beira-Rio em Porto Alegre continua preocupando a organização do Mundial. Em Düsseldorf, no oeste da Alemanha, estande para apresentação oficial do vinho da Copa do Mundo. A bebida é feita no Brasil, no Rio Grande do Sul, numa região conhecida como Vale dos Vinhedos. Fez, ou rostos em português, é o nome dado ao vinho criado pelo brasileiro Lídio Carraro. A diretora de marketing da empresa, Patrícia Carraro, explica mais sobre o produto. Um evento como a Copa do Mundo é um momento de celebrar junto. As nações estarão unidas para comemorar e torcer para suas seleções. Isso tem uma grande conexão com o vinho. A bebida vem em 3 tipos: tinto, branco e rosé. E será servida antes e durante o Mundial. Cada garrafa tem o selo oficial da FIFA e já pode ser encontrada para compra na França, Dinamarca, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Japão e Finlândia. Para o vinho tinto, 11 diferentes uvas serviram de inspiração para simular a tática 4-4-2 usada no futebol. O ataque é representado pelas 2 principais uvas deste vinho, que são a Merlot e a Cabernet, enquanto que a defesa fica a cargo das uvas que representam a estrutura, simulando o corpo do vinho. Esperamos que os brasileiros possam brindar muito nessa Copa. Enquanto isso, no Beira-Rio, no estádio do Internacional, o prefeito da cidade, José Fortunati, ameaçou tirar Porto Alegre do Mundial ao dizer numa rádio local que, se a cidade não achasse uma solução sobre o financiamento das estruturas temporárias exigidas pela FIFA, a cidade seria forçada a sair da Copa. Porém, na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apareceu para conceder incentivos fiscais para as empresas que se dispuserem a financiar as estruturas. O próximo passo para dar certo é o governador do estado, Tarso Genro, sancionar o projeto. Pois é, o Celso Cardoso, o Michele falou que você gosta de vinho. Você é alcoólatra? Claro que não, né? Obviamente que não. Deixa eu perguntar assim. Não, a minha paixão por vinhos começou lendo muito a respeito, que é saudável se você tomar uma taça por dia. Aí cheguei a fazer um curso de degustação. E não sou um sommelier. Você é um enólogo? Mas aprendi a saborear e escolher os melhores vinhos. Entendeu? Então, uma taça por dia faz bem ao coração. Todo dia você toma um vinho? Não, não todos os dias. O Celso tem na casa dele um vaso transparente cheio de rolhas. Também tenho. Não tem? Coleção, vem cá, como é que você sabe? Eu sei, porque uma vez eu fui na casa dele jantar com ele. Tá bom, tá ótimo, não precisa explicar, e vi as rolhas. Mais. E cada rolha de uma ocasião especial. Por exemplo, Michele veio jantar em casa, aí a Ana Paula escreve. Isso, não é? Chiquérrimo, muito fino. Muito fino. Apesar de eu não beber, mas eles abriram vinho lá, tomaram. Eles abriram, entendi. Comemoraram, festa, ó. Boa, viu? Meu Deus, segue o jogo. Acho bom não vamos falar do Campeonato Carioca? Segue o Campeonato Carioca. Vamos falar do Campeonato Carioca, que é melhor. É isso mesmo, Celso Cardoso. Hoje começa a decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta logo mais às 10 horas a Cabo Friense no Maracanã pelo primeiro confronto da semifinal da competição. Amanhã é a vez de Vasco e Fluminense duelarem por uma vaga na final do torneio. Confira a preparação das equipes. O Flamengo entra em campo logo mais às 10 da noite no Maracanã pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca contra a modesta Cabo Friense, com a vantagem de jogar por 2 empates. Fácil? Nada disso. O técnico Jaime de Almeida terá uma série de desfalques para esse confronto. Léo Moura, André Santos, Elano e Cáceres estão fora por contusão.
Oportunidade para jogadores suplentes mostrarem trabalho ao comandante rubro-negro. Independente se é o titular ou não, a gente tá vestindo a camisa do Flamengo, tem que honrar a camisa. Então a gente que está no time B tá se esforçando ao máximo para poder estar jogando. Campeão da Taça Guanabara e dono também do melhor desempenho nos clássicos neste campeonato carioca, o Flamengo aposta no bom retrospecto para chegar à disputa do título estadual. A gente, se entrar com o mesmo ritmo de jogo que vem entrando no Campeonato Carioca, acho que a gente vai se dar muito bem. O técnico Adilson Batista tem trabalhado duro no Vasco da Gama para tirar o clube de São Januário da incômoda fila de 11 anos sem o título do Carioca. No caminho até a grande decisão, o Fluminense, quinta-feira, pela semifinal da competição. Um confronto eu vejo igual. E nós temos dentro desses 180 minutos, fazer por merecer dentro de campo, reverter essa pequena vantagem que eles têm. Para superar o tricolor das Laranjeiras, a equipe cruzmaltina confia no bom momento do atacante Edmilson, artilheiro do Campeonato Carioca com 10 gols marcados. É um jogador experiente, que tem uma boa leitura de jogo, que tem uma boa definição, que tem uma boa participação, que é um jogador que se entrega no jogo, que ajuda os companheiros. Já o Fluminense vai contar com o importante retorno do lateral Carlinhos, que esteve fora do time nas últimas rodadas por conta do falecimento do filho Noah, de apenas 2 meses. Eu me sinto bem, muito bem mesmo, até mais do que eu esperava. Acho que o apoio de familiares, amigos, no meu local de trabalho, dos jogadores, não tenho nem o que falar, da comissão, a diretoria, a força que a torcida sempre me dá nesses momentos difíceis na minha vida. Carlinhos terá a missão de municiar o ataque do tricolor das Laranjeiras, que terá 2 referências na área, Walter e Fred. Isso ajuda, né? Porque você chegando na linha de fundo, tem mais pessoas para você procurar dentro da área e tentar acertar o passe. Também tem decisão no sul do Brasil. O Campeonato Gaúcho também está na fase semifinal e hoje Internacional e Grêmio entram em campo. Os colorados encaram o Caxias às 10 horas no Estádio do Vale. Já os tricolores enfrentam o Brasil de Pelotas às 7h30 na Arena do Grêmio. Veja a preparação dos times gaúchos. O Grêmio encara logo mais às 7h30 da noite o Brasil de Pelotas pela semifinal do estadual. A vaga será decidida em jogo único na Arena do Tricolor Gaúcho. E o técnico Anderson Moreira tenta não deixar o clima de favoritismo tomar conta do elenco. Pela grandeza do Grêmio, por estar jogando em casa, a gente sabe que talvez tenhamos essa responsabilidade, mas efetivamente nós sabemos da força da equipe do Brasil. Esse será o encontro do artilheiro contra a melhor defesa do estadual. Barcos balançou as redes 12 vezes, enquanto o Brasil de Pelotas sofreu apenas 6 gols na competição. Números que ajudam a aumentar a expectativa em torno dessa semifinal. É um adversário extremamente difícil, eles sabem que a equipe é qualificada, sabem da força do time e será um jogo dos mais difíceis que nós tivemos até agora, sem dúvida nenhuma. Do outro lado da chave, Inter e Caxias brigam pela vaga na grande decisão às 10 da noite no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Abel Braga não gostou não. Mas eu queria jogar no Beira-Rio. Daqui a pouco o meu torcedor já nem sabe como é o caminho mais para o Beira-Rio. Já vai, quando você vai ver um jogo, vai pegar o carro já vem sozinho aqui para Novo Hamburgo. O atacante Rafael Moura é desfalque para a semifinal. Wellington Paulista, que balançou as redes na última partida, entra na vaga. Eu vou ter que me acostumar um pouquinho mais a jogar dentro da área centralizado, um pouquinho mais parado, para que eu possa, não só parado, mas sim dar opção também quando a bola estiver no pé dos meias, para que eu possa dar opção para eles poderem penetrar e fazer o gol. Hora de ver os destaques do Super Esporte desta quinta-feira.
Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. E o nosso programa vai trazer tudo sobre as quartas de final do Campeonato Paulista. Tem São Paulo e Penapolense no Morumbi, Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro e Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano. Além disso, a gente vai te mostrar a preparação para o jogo de quinta-feira entre Palmeiras e Bragantino e o tênis com o Masters 1000 de Miami. Amanhã, meio-dia, Super Esporte. Te espero. É isso aí, Anitta. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, visite o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Se você perdeu algum dia o programa ou se você chegou mais tarde em casa, visite a nossa página. Se você quiser rever a risada bizarra do Celso Cardoso, é só colocar no YouTube. Aliás, o Palmeiras 100 aqui no Twitter escreve: a risada do Celso foi sensacional, hahaha. Beijo pro Yuri, irmão da Vitória Andrade, pro Florisvaldo da Silva, de Itaquaquecetuba, a Lurdinha, nossa fã, Valtuir Andrade, de Porangatu, Goiás. Conhece Porangatu, Celso? Porangatu também não conheço. Nunca foi para lá. E não. O Lemuel Bonfim, de Aracaju, Sergipe. Conhece Aracaju? Aracaju... Não, nunca foi para Aracaju. Nunca foi para nenhum lugar, nunca Bom, só mais... você falou do Lemuel Santos. Só fica em casa. Gil também, abraço. Só Buenos Aires. A Luana, a Lana Lise e o Marcos Vanik. Todos abraçados. Tem que pôr sobrenome nas pessoas. Sou da Via Delmar. Meu Deus do céu. A Luana. Que Luana? Se eu soubesse o sobrenome, eu diria. Eu não sei. Não, tem que falar o sobrenome, poxa vida. Não falaram pra ninguém, mas é a Luana Piovani. Então tá bom. Vai dormir na pia. Hora de falar do Corinthians, que eliminado precocemente do Paulistão, ó como o Chico tá triste, ó a cara dele. Faz um balanço do início da temporada, enquanto espera pelo início do Campeonato Brasileiro. E o repórter Felipe Sboril, mais querido do Brasil, tem as últimas do Timão. Confira. Como se fosse o início da temporada. Treino, treino e mais treino. Ora com bola no campo, ora na academia. Aquela coisa chata, porém importante. Serão mais de 20 dias sem jogos, aproximadamente um mês parado. A estreia no Campeonato Brasileiro acontece só dia 20 de abril contra a equipe do Atlético Mineiro. Até lá, os jogadores terão muito trabalho pela frente aqui no CT, aprimorando a parte física, uma espécie de investimento no segundo semestre. No futebol, em alguns momentos, você tem que pensar no futuro, né? Então, na verdade, não é um sacrifício agora, é plantar para poder colher na frente. Então, pensar no que a gente pode fazer depois de um grande campeonato brasileiro, apesar dessa fase, como você diz, chata, né, do futebol, de quer treinar, e pensar na frente para poder depois sorrir. Sorrir é o que o Corinthians não fez no torneio estadual. E não pense que a ficha da eliminação caiu só agora. A primeira semana sem jogos. O conformismo veio lá de trás. Na verdade, já caiu, né? Caiu no jogo da Penapolense, né? Principalmente pela volta que é longa. Então, você acaba pensando muito no que aconteceu, né? E como eu falei anteriormente aqui, esquecer o Paulistão, pensar para frente, pensar no brasileiro, focar em cada treinamento. E eu acho que quem começar o brasileiro nessas 9 primeiras rodadas bem, vai ter, no final, vai fazer diferença. Então, o Campeonato Paulista só pela televisão, algo que Renato Augusto confessa que não gosta muito de fazer. Por incrível que pareça, eu não assisto muito futebol, né? Eu acho que eu já vivencio tanto que eu gosto de uma Champions League, mas realmente eu não paro para assistir. Se eu estiver em casa, eu assisto. Então, realmente eu não sei te informar se eu vou assistir ou não. Enquanto isso, a situação de Emerson Sheik continua à espera de uma definição. O jogador recebeu uma proposta do Botafogo que disputa a Libertadores. O clube carioca já se ofereceu para pagar metade do salário do atacante. O negócio pode sair, mas Sheik continua com a cabeça no Corinthians. Ele continua sendo a mesma pessoa, agindo da mesma maneira. Até brinquei com ele agora de manhã. E eu acho que o pensamento dele é continuar aqui conosco. E eu torço para que ele fique e que ele possa dar a volta por cima. Renato Augusto, pelo andar da carruagem,
Parece mesmo que essa volta por cima vai ser dada bem longe daqui, no Rio de Janeiro. Olha, eu adoro o Sheik, acho o Sheik um cara divertido e bom jogador. Mas, no atual elenco do Mano Menezes, ele não tem ambiente mais. Então, se ele sair e não vier ninguém, vai ser um bom negócio para o Sheik. Então, vai Sheik, vai com Deus, porque agora, nesse momento, o Sheik está sem ambiente no CT Joaquim Grava. Essa nova geração aí não vai com a cara dele, ninguém aceita as brincadeiras dele, dizem que lá atrás ele queimou o pato, então está tudo muito confuso, um imbróglio danado, então é melhor o Sheik sair. Para o bem dele e para o bem do grupo do Corinthians. Parece claro que ele não faz parte dos planos do Mano, né? O Mano até deu uma oportunidade para o Sheik, mas o Sheik não conseguiu reproduzir ainda aquele futebol que ele apresentou quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. Essa é a realidade. Ele merece crédito por tudo que já fez pelo Corinthians, mas também tem a questão profissional. Se não está rendendo aquilo que se espera, talvez seja o fim realmente de uma história. O Palmeiras segue se preparando para o jogo que vale uma vaga na semifinal contra o Bragantino amanhã no Pacaembu. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi tem as informações do Verdão. Quase 1h30 de treino fechado à imprensa e pouco, mas muito pouco pode ser visto no Palmeiras. Apenas algumas cobranças de penalidade. Nada contra o trabalho da informação, mas sim para a gente ter a privacidade, fazer algumas situações que eram necessárias, também algumas jogadas. E, na verdade, o que nós entendemos agora nessa fase final, decisiva, é importante, porque é um jogo só. E a gente sabe que se as coisas não funcionarem no que a gente pensa, tem que estar em outra situação. Quando o Gilson Kleina saiu daqui do campo de treinamento para a entrevista coletiva, claro, ninguém imaginava que ele iria dizer quem seriam os 11 titulares. Bem que os jornalistas se esforçaram para tentar alguma novidade ou mesmo conseguir alguma dica. Na verdade não tem, né? Se eu fechei o treino, não tem como eu passar essa situação aqui, porque aí estou dando armas, né? Kleina sabe bem do papel do treinador na hora da decisão. Lembrar do jogo único e deixar o favoritismo bem longe da academia de futebol. Para mim, os 8 que classificaram são favoritos, né? Não podemos tirar o mérito de ninguém. Esse negócio de favorito só vai se comprovar se nós tivermos dentro de campo atitude, se nós vem jogando a partida que a gente vinha fazendo no Pacaembu, com uma das melhores campanhas fora de casa, um segundo tempo que nós fizemos com o Santos. Agora, se a gente for para o mata e repetir o primeiro tempo do Botafogo, o primeiro tempo do Santos, nós não tem como nos colocar como favorito. Treino fechado, sem sabermos a equipe titular, o esquema de jogo. Será que a coletiva deu sono? Você deu uma dormidinha aí que eu vi. Mas, com certeza, o melhor momento foi o Gilson Kleina bancando o jornalista e o destaque inicial do duelo com o Bragantino. Kleina faz mistério. Melhor equipe do Paulistão, o Santos aposta no aproveitamento de 100% na Vila Belmiro para vencer a Ponte Preta e continuar firme na luta pelo título. Neste campeonato, a equipe comandada pelo técnico OO venceu os 8 jogos que disputou dentro de casa. As informações do Peixe com Alexandre Silvestre. Uma linha tênue separa o Santos do fracasso ou da glória. Após 15 rodadas, 11 vitórias, 3 empates e só uma derrota, 39 gols marcados, melhor ataque e 16 sofridos, uma das defesas menos vazadas, o Peixe terá 90 minutos e uns quebradinhos para resolver a vida e seguir em frente no Paulistão. A gente fez um excelente campeonato paulista, mas agora tem outra situação que é o título. E para isso a gente tem algumas etapas, né? E a gente vai procurar manter o futebol que nos levou a fazer um campeonato paulista excelente para poder chegar à final e conquistar o título. Aranha agora está do outro lado e deve muito ao rival dessa noite na Vila Belmiro. O goleiro é grato à oportunidade que teve na Ponte Preta de 2000 a 2009. É especial para mim ver a Ponte Preta bem, como tem feito esses anos todos aí. A Ponte está
sempre brigando aí por títulos, está sempre na fase de classificação. Isso eu fico feliz, fico satisfeito. Só que o Aranha, aos 33 anos de idade, parece meio confuso. Foi ou não foi campeão como titular ao longo da carreira? Já fui campeão mineiro. No Atlético, né? Isso, fui campeão mineiro. É esse o título? Jogando? Com o selo de titular, acho que sim. Ontem o treino da tarde foi aberto à imprensa. Estranho, não teve mistério. Os poupados voltam. Arouca, recuperado de dores no joelho, também. Na linha é Cicinho, Jubal, Neto e Mena na defesa. Arouca, Cícero e Gabriel no meio-campo. Thiago Ribeiro, Giovânio e Damião no ataque. Mas será que teve atividade secreta pela manhã? Teve treino de manhã, Vinícius? Não, então não teve treino de manhã, não. O que não dá para esconder é a vocação ofensiva do Santos, o tal DNA dos meninos da Vila. Nesse caso, Aranha é bem objetivo e sincero. O torcedor aqui cobra muito isso, né? Da molecada, do DNA ofensivo, de jogar para cima, mas isso tem um preço. E então, às vezes, a gente é contra-atacado, a gente sofre gols. A gente pode atacar e não fazer o gol, porque é do futebol, e acabar levando o gol. Então, para se manter isso, o torcedor tem que estar junto com a gente, junto com o time. Por questões físicas, o Aranha, na véspera do jogo, não treinou aqui no campo do CT Repelé, e sim na academia de ginástica. Mas se o Santos precisar, eventualmente, dos serviços de Aranha numa decisão por pênaltis para garantir a vaga na semifinal do Campeonato Paulista, o goleiro está pronto para fechar a meta. E olha que ele tem informações valiosas dos adversários. Bom, a gente tem várias informações, mas eu não vou falar, né? Mas o que acontece? Pode ter substituições na hora da partida, então o cara que estava na lista para bater o pênalti já não vai bater outro. De repente o cara sempre bate no canto esquerdo, mas ele sabe que eu vi o vídeo dele. E quem garante que ele não vai mudar? Porque eu já vi muita gente treinando bastante pênalti e chegou na hora e errou. Já vi cara que não estava nem na lista, bateu e decidiu. Então, apesar de ter técnica, ter um monte de situação, de o treinamento ser importante, eu acho que na hora o psicológico acaba sendo mais fundamental. Nos pênaltis, ensaiados pelos cobradores do Santos ontem no CT, ou no tempo regulamentar. Já. Decisão, ou vai ou racha. E não tem mais volta. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho não divulgou a escalação, mas o volante Souza deve ser o único desfalque para o jogo contra o Penapolense no Morumbi. O repórter José Paes acompanhou o último treino do tricolor. Confira. O Antônio Carlos chegou misterioso para a entrevista coletiva, não querendo revelar qual seria o time titular para logo mais diante do Penapolense. Pô, vai me quebrar, né? O Muricy não vai ficar feliz não se falar que o time... Tá bom. Vai falar o que mais desse papinho de boleiro manjado, hein? É normal falar isso, cada jogo é uma decisão, mas realmente é assim que funciona. Ok, beleza, a gente já sabe tudo isso, mas a gente sabe também que o professor Muricy Ramalho deve mesmo levar a campo o que tem de melhor. A exceção é o meia Souza contundido. Na vaga dele entra o volante Wellington. A preocupação do treinador, por enquanto, são os números do tricolor diante dos clubes que ainda seguem vivos no Paulistão. E olha que esses números não são nada bons. Derrotas para Ituano, Ponte Preta, Palmeiras e Bragantino. Empate diante do Santos e uma mísera vitória contra o Botafogo na última rodada da fase de classificação. Mesmo com esse retrospecto nada bom, São Paulo não quer estacionar diante do Penapolense nas quartas de final. E para seguir vivo no Campeonato Paulista, o elenco tricolor já sabe qual é a palavra-chave para o jogo desta quarta-feira: confiança. A gente tem que ter confiança na gente também, né? Com todo o respeito, pessoal, mas a gente vem trabalhando para isso. Estamos bem confiantes que vamos fazer uma boa partida, até porque estamos crescendo num momento bom da competição. Para a gente é um clássico, porque se a gente não passar desse, acabou o campeonato para a gente. E temos que respeitar, mas, vamos dizer, se impor, porque dentro de casa a gente tem quase que uma obrigação de 100% de ganhar o jogo, porque a gente está jogando em casa e nós somos um time grande. O título ainda está longe, por isso o importante agora é jogar bem e emplacar uma classificação para a semifinal do Campeonato Paulista.
Meus amigos, na minha época existia um remédio para o coração chamado Coramina, mas não existe mais. Agora existem outros remédios muito mais aperfeiçoados, né? Remédios que você põe debaixo da língua e evitam que você tenha infartos. Então eu aconselho aos São Paulinos a comprarem esses remédios hoje para assistirem essa partida contra o Penapolense, que não vai ser fácil. Chico, acho que mais difícil foi o ano passado. Não sei se vai ser tão difícil para o São Paulo. O Penapolense tem a pior campanha dos 8 classificados. São Paulo vai passar. Eu acho que o São Paulo passa até com tranquilidade. Mais difícil vai ser para o Santos contra a Ponte Preta. O ex-atacante Edilson Capetinha foi preso hoje em Salvador. Ele possui passagens por Corinthians, Flamengo, Bahia, Palmeiras. O que acontece? Tinha um mandado de prisão expedido desde dezembro pela 9ª Vara Familiar por não pagamento de pensão alimentícia. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para o Complexo Policial dos Barris, lá na capital baiana. Puxa vida, ele estava sob investigação desde o final do ano passado, mas os policiais não conseguiam encontrá-lo. E aí, hoje de manhã, não teve jeito, foi preso. Fim da enquete, você acha que os grandes paulistas se classificam para as semifinais nesta noite? Sim, 38% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. A partir das 6 da tarde, a gente te espera. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Onde a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. Paga, Edilson. Paga que é melhor. Tchau.